Paz e graça para você ligado nessa programação. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje nós vamos discutir uma das passagens mais intrigantes, para mim, do livro de Apocalipse. Eu sei. Tudo no livro de Apocalipse é intrigante, instigante, misterioso, difícil de interpretar, concordo plenamente. Mas algumas passagens são mais, digamos, interessantes do que outras, não é? Para mim, a passagem que nós vamos discutir hoje, ela é muito curiosa. Para começar, ela apresenta uma cena de guerra. Não é do Armagedon, é uma guerra no céu. Houve batalha no céu. Assim começa a descrição do apóstolo João, né? Na nossa versão em português. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, né? Então é uma cena de batalha espiritual legítima, bíblica, né? Para quem não acredita em batalha espiritual, tem aí um exemplo claro, cristalino. Era Miguel e os seus anjos pelejando contra o dragão e seus anjos. E o dragão perdeu a guerra. Interessante, né? Perdeu a guerra e foi expulso do céu, né? Ou não se achou mais lugar para eles no céu. Então, essa passagem, quando eu era criança e adolescente, ela sempre era explicada como o que tinha acontecido lá no começo dos tempos. Satanás, né, ainda conhecido como Lúcifer, cobiçou o lugar de Deus e aí isso provocou uma rebelião lá nos lugares celestiais e por isso Miguel precisou lutar contra Lúcifer e ele acabou virando o inimigo das nossas almas depois dessa batalha. Sempre entendi assim essa passagem, até que um dia, né, alguém comentou que o livro de Apocalipse é futurista. Ele se refere ao futuro. E essa batalha que eu acabei de descrever aconteceu antes da criação do ser humano, inclusive, né? A gente sabe disso porque a serpente, que é o Lúcifer já caído, né, já vencido, já derrotado, já colocado como inimigo de Deus, aparece no Éden. Então, evidentemente, aquela batalha lá onde o Satanás perdeu o lugar dele no céu foi no passado. Mas o livro de Apocalipse se refere ao futuro. Então, é uma batalha que irá acontecer de novo. Por quê? Em que circunstâncias? Por que Miguel terá que lutar contra o dragão no céu, né? E para piorar um pouquinho as coisas, aqui no programa, né, vira e mexe, a gente está discutindo aí as questões do Apocalipse. Alguns debatedores insinuaram que essa passagem se refere a uma batalha que não tem nada a ver com aquela onde Satanás foi expulso do céu por ter cobiçado o lugar de Deus, nem com uma batalha futura, mas com outra coisa, né? Então, as dúvidas que o livro de Apocalipse suscita e com o interesse que eu tenho particularmente nessa passagem, resolvi pautar para hoje o tema que nós vamos discutir e chamar dois especialistas para tirar as nossas dúvidas, as minhas e as suas. E se você não tem dúvidas a respeito desse tema, manda mensagem para nós, que assim você ajuda nós três aqui no estúdio. Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos iniciando em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, mais uma edição do programa Vejam Só, que quer te mandar um prêmio. E para você concorrer a esse prêmio, é importante que você entre no site www.vejamsó.com.br, vote na enquete e assim você não apenas nos ajudará a entender o tema de hoje, como também vai concorrer aos prêmios de hoje e do final da semana. Então, já vai votando na enquete aí. Muito bem. Você está curioso para saber sobre Miguel e os anjos dele brigando com o dragão, né? Não adianta torcer pro dragão, porque o dragão perdeu a guerra, viu? Mas quem vai falar do que significa isso, depois eles vão explicar. Agora eu só vou apresentar quem são. São o pastor Ricardo Maiolini, da Comunidade Apostólica Unidos em Cristo. Ele que é conferencista e professor de teologia em várias escolas. Pastor Ricardo, paz e graça, seja bem-vindo, tudo bem? Paz e graça, pastor Heber.
É um prazer estar aqui com o senhor e explanar sobre esse assunto da guerra no céu. O irmão é pastor da Comunidade Apostólica Unidos em Cristo. Isso. Onde fica a igreja do irmão? Somos uma comunidade que se reúne nas casas. Nos reunimos toda semana em uma casa diferente em Osasco. Então não tem uma sede? Não tem uma sede. Vocês são do movimento dos localistas lá? Somos uma releitura do Novo Testamento, Atos, onde as comunidades se reuniam nas casas. Ah, não, os localistas não têm nome de igreja, né? Não tem nome. Vocês têm. Comunidade Apostólica Unidos em Cristo. Exatamente. Tá bom. Mas então, quem quiser frequentar lá com o pessoal de Osasco, como é que faz? Temos o nosso site, www.unidosemcristo.org. .org. Tá, muito bom. Muito obrigado. Do outro lado, estreando no Vejam Só, pastor Emerson Sicarelli, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Imirim. Seja bem-vindo, pastor. Paz e graça. Paz e graça, pastor Heber. É um prazer estar aqui, conhecendo o senhor. E vamos falar sobre o tema. A igreja que o senhor pastoreia fica no Imirim, ou o Imirim é o nome do ministério? É o nome do ministério, né? Que a igreja nasceu no Imirim. Mas nós estamos pertinho, ali do lado, na Avenida Direitos Humanos, 949, segundo andar. 949, segundo andar? Isso. Maravilha. E que bairro que é lá? Imirim também? Imirim, Lausanne. Direitos Humanos? Não sabia que tinha uma avenida com esse nome. Avenida Direitos Humanos, 949. Legal. Há quanto tempo existe a igreja, irmão? 8 anos. 8 anos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença do senhor. A sua igreja tem quanto tempo, pastor? 5 anos. Duas igrejas relativamente recentes, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, a nossa enquete é a seguinte, olha. Em sua opinião, a batalha celeste descrita em Apocalipse 12, 7 a 9 é, primeira resposta, uma batalha que já aconteceu. Segunda resposta, uma batalha que está acontecendo. Está tem acento, né? Eu não vi aqui na ficha que está errado, então corrija aí, por favor. Uma batalha que está acontecendo. Uma batalha que irá acontecer. E a famosa não sei nenhuma das anteriores, tá? Vote na enquete e aí você estará habilitado ou pronta para os sorteios que a gente vai fazer, tanto hoje quanto no final da semana. Eu vou pegar agora a opinião inicial dos meus convidados. O que eles vão dizer? Eles não vão discutir nada agora, você viu? Vocês vão só dizer, olha, eu acho que é isso aqui. E o outro vai dizer, eu acho que é aquilo ali, né? Os porquês e tal, claro, vocês podem se inserir um pouquinho mais na resposta, mas vamos deixar para entrar em confronto no próximo bloco, tudo bem? Quem quer começar? Quem é o mais velho de vocês? Você nasceu em que ano? 76, pastor. E o senhor? 79. Haha! Você é mais velho que ele. Você pensou que ele fosse mais velho que você, né? Tudo bem, eu também pensei. Você é mais velho. Ô, ancião. O senhor foi meu professor. Pois é, por isso que eu posso chamar de ancião. Para o senhor, essa batalha, ela continua em curso? Continua em curso. Ela está acontecendo agora? Exatamente. Tá bom. Depois a gente vai tentar entender melhor isso. Pastor Emerson Sicarelli, e para o senhor, quando o senhor lê Apocalipse 12, 7 em diante, vê a batalha do Miguel e tal, que tipo de coisa o senhor acha que o texto está falando? Olha, eu acredito que João está falando de algo que já aconteceu. Porque quando nós pegamos o contexto do livro do Apocalipse, é muito importante nós lembrarmos que se passaram algumas décadas da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo, e que anos depois de sua ascensão, uma perseguição muito ferrenha começou contra aquilo que de começo eu não quero chamar nem de cristão, eu vou chamar de nazarenos. Aquele grupo que acreditava que Jesus Cristo era o Mashiach, era o Messias, e acabou recebendo perseguição tanto do próprio povo judeu como do Império Romano. Então, Apocalipse
Esse é um livro que, ao meu ver, quando João escreve, ele não tinha a dimensão de que esse livro iria passar por tantos séculos, que essa demora seria tão grande, e a princípio ele escreve aquilo não como conforto, mas dizendo para a igreja continuar mantendo a fé, esperando na promessa de que em breve Jesus Cristo voltaria. Então, o contexto de Apocalipse, para mim, eu sei que existem coisas que ainda vão acontecer, mas eu faço uma visão analítica do tempo que ele escreveu, para quem ele escreveu, o que ele queria passar para aquela comunidade que estava sofrendo, sendo perseguida, vilipendiada pelos romanos. E referente ao Apocalipse 12, que é o tema do nosso diálogo hoje, eu acredito que ele já aconteceu. E ali João ele está usando fontes de informações bíblicas e extra-bíblicas para estar falando sobre esse assunto. E essa batalha já aconteceu? Dá para saber quando foi que aconteceu? Sim, eu acredito. Entre Gênesis 1 e Gênesis 2, antes da formação do homem. A gente já vai esmiuçar, né? O reverendo Ricardo Maiolini entende que é uma passagem que fala de uma batalha que continua acontecendo no céu, né? No céu. E o pastor Emerson diz que é uma batalha que aconteceu lá no início dos tempos, exatamente, na época do Éden. Antes do Éden. Então, beleza. Vamos ver agora a matéria que apresenta o dilema sobre o qual nos debruçaremos em seguida aqui no Vejam Só. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O que quer dizer este trecho? Entre os estudiosos, diversas interpretações sobre esta leitura se faz presente. Mas antes, é preciso saber qual a diferença entre uma batalha e uma guerra. Será que é a mesma coisa? A batalha é um combate com um propósito específico, em um período ou em uma certa época. A guerra é um conjunto de batalhas com o propósito de tomada de nações, continentes e estados. Segundo estudiosos do mundo espiritual, a guerra existe desde o começo do mundo e acabará no final dos tempos, quando Satanás for totalmente aprisionado com todos os seus demônios. Enquanto isso, se levantam batalhas espirituais em todo o tempo. A batalha espiritual tem um componente emocional, físico, carnal, porque o diabo se alimenta da nossa carne. Essa é a comida que ele tem. Ele fica forte, ele ganha influência com o nosso pecado. Diante de tantas guerras e batalhas que vivemos neste mundo diariamente, você sabe a que se refere a batalha no céu, descrita em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Muito bem. Nós estamos aqui recebendo o pastor Ricardo Maiolini, da Comunidade Apostólica Unidos em Cristo, e também o pastor Emerson Cicarelli, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Imirim. E cada um deles tem uma posição diferente a respeito desse trecho de Apocalipse. Pastor Ricardo, deixa eu fazer a mesma pergunta, eu vou fazer para os dois, né? Para o nosso telespectador poder se situar. Dizem os eruditos, né, que é possível ler o Apocalipse com óticas diferentes. Alguns entendem que o livro de Apocalipse foi escrito apenas para a geração de João e a geração que veio logo depois, a geração dos perseguidos, né, antes da conversão de Constantino. Eles são chamados de os preteristas. Então, tudo que o livro de Apocalipse fala, praticamente tudo, exceto a volta de Jesus, né, tinha a ver
com a necessidade de consolar e fortalecer aqueles irmãos que estavam em vias de ser destruídos pelo Império Romano, né? Então, essa visão é preterista. O Apocalipse já aconteceu, com exceção do finzão. Uma outra visão é o oposto dessa, né? É a futurista. O Apocalipse é uma profecia para o futuro, né? Então, nada do que está escrito lá aconteceu nos dias de João, né? Talvez esteja acontecendo nos dias de hoje, né? Já que a gente entende que está à beira do fim. Mas certamente vai acontecer nos dias finais da história. Falar em história, tem uma visão historicista e tal. Então, há várias óticas do Apocalipse. O senhor usa qual delas para sua leitura do livro? Uma visão mais próxima à preterista. João, quando ele começa a escrever, ele logo nos primeiros capítulos, ele vai dizer: são coisas que são, que foram e que vão acontecer. Em breve. Que em breve devem acontecer. Exatamente. Então, o Apocalipse é um fato narrado de um momento, de coisas que estão acontecendo, perseguição dos cristãos por volta do ano 100, vai ser escrito. Então, a destruição de Jerusalém, tudo isso passa pela cabeça de João. João está preso numa ilha que não tem absolutamente nenhuma fortaleza a não ser a própria água, né? Pátimos é o lugar onde João está preso, e ele começa a dizer as angústias que os cristãos estão vivendo. Ele descreve essas angústias. Eu não diria que não apenas porque não é totalmente preterista, porque a outra batalha, que é um pouquinho logo à frente, no capítulo 16, quando João vai descrever a batalha do dia do Senhor, o Armagedon, essa ainda irá acontecer. Essa a gente ainda não experimentou, tá? Mas eu também não consigo olhar o Apocalipse como totalmente acontecido. Existem fatos no Apocalipse, existem momentos como essa batalha que eu lembro que quando eu estudei o grego, a gente falava de um tempo de um tempo verbal que a gente não tem relação dele no português, que é o auristo. É um fato que aconteceu, acontece e continua acontecendo. Para a gente é alguma coisa como o pretérito, mais que perfeito, né? É a continuação. Mas Apocalipse, eu parto dessa perspectiva. Então, é alguma coisa que está acontecendo. O senhor tende a ver o livro mais voltado para as necessidades do primeiro século, né? Principalmente. Principalmente. Só que essa batalha no céu, que a gente está discutindo hoje aqui, ela é um desses eventos que continua perdurando. Exatamente. Depois você vai explicar como que isso acontece aqui. Já o pastor Emerson, ele entende que esse evento se refere a algo lá de trás, anterior ao Éden, não é isso? E a visão do Apocalipse que o senhor tem é futurista ou preterista? Qual? Olha, eu continuo preterista, sou preterista, mas acredito que existe uma grande parte do livro que ainda está para acontecer, né? O pastor falou uma coisa com muita propriedade sobre o auristo. Apocalipse 12, se nós pararmos para analisar um pouquinho na língua original, ele está no tempo do auristo médio, né? Então, quando João fala sobre isso, João ele está afirmando que foi no passado, aconteceu. Então, por essa guerra já ter acontecido, eu acredito que para a igreja, ele escreve trazendo como uma teodiceia. O conflito entre o bem e o mal, a perseguição, o mal tentando sempre destruir as forças do bem. Mas dentro desse capítulo ele mostra que o mal não vai prevalecer. Então o que ele está tentando passar para os seus fiéis que vão ler essa carta é exatamente isso. Essa batalha, essa perseguição, ela não começou agora. Já vem de muito tempo. E nisso ele cita
exatamente ele cita exatamente o primeiro momento onde houve uma guerra ou onde houve uma peleja. E existem alguns destaques aqui muito importantes, porque o texto diz assim: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Segundo a tradição, quando eu falar de tradição cristã, é que eu conheço um pouco também a judaica, mas segundo a tradição cristã, quando o anjo foi expulso do céu, para onde ele vai? Para a terra. Então, se nós analisarmos esse intervalo entre Gênesis 1, eu não vou nem ficar entre Gênesis 1 e 2, porque existem muitas especulações, mas entre Gênesis 1 e 2, não precisando ser no primeiro dia, pode ser o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, nós vamos analisar que ele foi expulso para o céu, ele foi expulso para a terra. E a partir daí, nós vemos no capítulo 3 do próprio Gênesis, que para mim tem muito a ver com essa passagem, ele indo exatamente naquilo que Deus criou, o homem. Então, nesse meu ponto de vista, eu defendo que a rebelião maior, toda essa guerra que acontece, não é para usurpar e tomar governo nenhum, mas sim por causa da criação do homem. Muito bem. O Guaraci Andrews Júnior, da capital paulista, diz assim: a exceção do referenciado relativo às igrejas e algumas pequenas partes do livro de Apocalipse, tudo é simbólico, alegórico, sobre as quais paira uma névoa inexpugnável. A interpretação pura e simples do texto já é difícil e correlacioná-lo a eventos torna-se quase impossível. O que percebemos é que a maioria dos estudiosos, na verdade, não o estudam, mas tentam simplesmente adequá-lo à corrente que pertencem ou defendem. São teses e mais teses afirmativas, onde todos parecem ter absoluta certeza de sua sustentabilidade e sobre as quais não restam quaisquer dúvidas. Gostaria de ser assim. Infelizmente não sou. Particularmente, nesse caso, creio que a batalha já aconteceu. Bom, pastor Maiolini, o senhor disse que a batalha está acontecendo. Que batalha é essa? Quando eu digo que a batalha está acontecendo, e eu posso até ser mal interpretado, mas temos dentro de nós angústias, frustrações, tristezas, e por que eu não poderia chamar isso de demônios? Os demônios rondam as nossas vidas. E quando a batalha continua acontecendo, eu continuo me rebelando contra Deus, eu continuo fazendo as coisas que Deus não gostaria que eu fizesse. Eu estava lendo essa semana Chesterton, e Chesterton dizia: quem é o maior de todos os pecadores? E no texto dele ele responde: eu. E por que ele diz isso? Para explicar a angústia de que eu luto constantemente contra a vontade de Deus. Eu constantemente estou em batalha contra Deus. Eu constantemente quero fazer as coisas que me dão prazer e não as coisas que dão prazer a Deus. Essa é a grande luta que se trava internamente. E seguindo a essa luta, eu me alio, de certa maneira, nesta batalha que Satanás trava com Deus, para tomar as rédeas do mundo, para manter o mundo sob os seus cuidados. Essa é uma das afirmações que Satanás faz para Jesus em Mateus capítulo 6. Olha, para que essa coisa de cruz? Dobra o joelho aqui, é tão facinho. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então, ele se entende dono
de todo o mundo, tá? Dono da criação, por conta da sua rebelião. Não sou ultralapsoriano, onde Satanás vai haver um grande espaço de tempo, né, entre o caos total e a criação, tá? E é nesse momento que Satanás ele é expulso do céu, mas não é neste momento que todos os seus demônios povoam a terra. Que momento que é? Daniel, no capítulo 10, quando ele começa a orar por 21 dias e ele se depara com um anjo que é pequenininho, mas que ele não se aguenta de pé diante do poder, da potestade desse anjo. Só que um outro anjo, um anjo bem maior, e aí alguns vão dizer demônios territoriais, enfim, não entro no mérito, mas uma hierarquia angelical muito maior segura esse anjo que vai falar com Daniel e resiste durante algum tempo. E aí o mesmo Miguel que a gente vê aqui no livro de Apocalipse, que vai ser chamado, o único que vai ser chamado de arcanjo em Judas, no verso 9, ele segura esse príncipe da Pérsia, né, e deixa o anjo passar para falar com Daniel. Se todos os demônios estão na terra, o poder, a potestade destas entidades espirituais, o homem não conseguiria viver na terra, porque ele não conseguiria resistir ao poder dessas manifestações espirituais. Por isso eu digo que nem todos os demônios e nem Satanás, que seria o grande demônio, o grande caluniador, como diz o próprio texto do Apocalipse 12, está presente na terra. Ele atua através de como eu diria, incitando o homem a se rebelar e constantemente se rebelar contra Deus. Tá, só uma pergunta final para eu passar a palavra para o pastor Emerson. Se os demônios não estão na terra, eles estão aonde? É por isso que essa batalha nem toda ocorreu, continua ocorrendo, estão no céu. Continua ocorrendo? Continua ocorrendo. Como é que você vê isso, pastor? Bom, vou frisar mais uma vez que eu não acredito entre guerra de Deus e o diabo, né? O que eu acredito é que existe um Criador e Ele está no poder de todas as coisas, tanto no Antigo Testamento, no intervalo que aconteceu da página em branco, no Novo Testamento, e sempre assim será. Esse termo demônio, que muitas vezes é utilizado, é um termo também que eu não dou muito crédito, porque Deus não criou anjos e demônios, Deus criou anjos. Em suas qualidades, uns continuaram servindo e obedecendo, e outros acabaram seguindo outros caminhos, mas continuam sendo anjos. Então nós temos anjos bons e anjos maus, mas todos são anjos. Tanto que o contexto do adversário Satanás no Antigo Testamento é um contexto de um ser que a todo instante está prestando relatórios a Deus. Embora a sua passagem no Antigo Testamento é muito menor do que no Novo Testamento, é muito importante nós frisarmos que Deus ele tem o controle de tudo. Nada escapou do seu controle, nada escapou do seu poder. Independente dos anjos que não concordaram com a criação do homem, para com os anjos que concordaram com a criação do homem.
Porque a partir do momento que, em determinadas passagens, nós vemos uma manifestação espiritual que venha a ser maléfica, até mesmo no Antigo Testamento, por exemplo, no caso de Saul, havia um espírito que perturbava Saul, e ele fazia o mal para Saul. Mas o texto diz que era apenas um espírito da parte do Senhor. Então essa concepção de anjos e demônios e anjos, isso é romano. Continuando com os textos originais, continuando com aquilo que era do princípio, eu acredito que essa guerra já aconteceu. Eu acredito que eles foram expulsos do céu. Eu acredito que eles foram lançados na terra. Pode, porventura, estar aí o termo a terra era sem forma e vazia, porque na raiz hebraica para sem forma e vazia nós teremos o termo tohu, e esse termo tem muitas variações, não é só sem forma, não é só vazia, pode ser deserto, pode ser assolação, pode ser algo que foi destruído, pode ser também alguém que se levantou contra um governo maior. Então, dentro desse termo Tohu, nós já vemos que eles já estavam na terra. Foram precipitados à terra. E sendo precipitados à terra, independente de quem foi ou vai ser que vai usar a serpente, nós já vamos começar então a enxergar a magnidade, vamos assim dizer, na terra, o maligno na terra, a partir de Gênesis 3. Qual que é o grande pensamento? Tirar o homem do centro da vontade de Deus. Mas espera aí, pastor. Eu estava entendendo que o senhor defendeu a ideia de que a Lúcifer caiu por ter discordado do Senhor na criação do homem, Sim. certo? E ele arrastou alguns dos anjos nessa queda. Muito bem. Mas, se o senhor tem razão, então não foi Lúcifer, nem sua queda, que causaram o caos da terra em Gênesis 1:2. Olha, porque Gênesis 1:2 é anterior à criação do homem. Gênesis 1 e 2, sim. Mas eu acredito na queda do intervalo de Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, até Gênesis capítulo 2. Eles caem antes do homem. Então não é por causa do homem. É por causa do homem, sim. Eu defendo que é por causa do homem. Não, mas não sim. entendi, pastor. O senhor está dizendo o seguinte, do princípio de o homem não tinha sido criado. Exatamente. Como que eles iriam então se levantar e cair? A partir do momento, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o projeto de Deus é que gerou... A partir desse princípio, que já vai estar no 6º dia, sim, gera exatamente essa rebelião. Porque se nós estudarmos as escrituras um pouco a fundo, nós vamos ver até o apóstolo São Paulo falando que a função que nos foi dada de pregar o evangelho, muitos anjos desejaram. Se nós formos estudar, embora muitos veem como um livro poético, outros como um livro literal, outros como um livro que é apenas uma história, que é o livro de Jó, o capítulo 4 do próprio livro, existe uma conversa de Elifaz, onde ele fala sobre um espírito maligno que se manifesta perante ele e coloca a atitude do homem, o caráter do homem em jogo, chegando a perguntar: seria o varão mais puro que o seu Criador? Seria o homem mais reto que aquele que o fez? Eis que nos seus anjos não confia e nos seus servos encontra loucura. O resto do versículo diz: quanto mais aqueles que são passageiros e habitam em tendas de madeira. Não me lembro o final agora, mas é mais ou menos isso. Então, a minha defesa referente a esse texto é isso. Eu acredito que a partir do momento façamos o homem a nossa imagem e semelhança, acontece uma rebelião no céu por causa da criação do homem, e a partir daí nós vamos enxergar então o fato deles terem caído para a terra. Apocalipse 12, versículo 10, que não está em pauta, mas eu quero usar ele com bastante rapidez. Naquela parte onde se começa um hino, se começa uma adoração, é dito: foste lançado em terra aquele que acusava os nossos irmãos. Mas os irmãos que estão sendo ditos ali são os homens, porque não existe acusação contra anjo.
Então, com isso, nós enxergamos que o problema de Satanás, vamos assim dizer, eu não sou muito chegado no nome Lúcifer, o problema de Satanás, vamos assim dizer, nunca foi com Deus. Foi com a criação do homem. Nós temos um ambiente celestial. Então, pastor, mas aí a gente pode até fazer um tema sobre isso, o senhor já está até convidado, né? Sim. A queda angelical se deu por causa de Deus ou por causa do homem? Sim. Porque eu vejo mais amparo na literatura apócrifa hebraica, para a tese que o senhor está defendendo, né? A Caverna dos Tesouros, o Livro de Adão, que são textos do primeiro século. Apócrifos, né? Vamos assim dizer. Respeitados pelo povo da época, mas hoje exatamente. Do que na Bíblia mesmo. Por exemplo, eu vou deixar para o próximo bloco o senhor explicar aqueles textos de Ezequiel e de Isaías, em que Deus reclama da atitude de alguém. Ou o rei de Tiro, o rei da Babilônia, que a gente acha que é o diabo, mas não sei, né? Explico. E até o reverendo Maiolini vai ter que embarcar nessa também, certo? Nós vamos para o intervalo, voltamos já com essas coisas e muito mais, vejam só. Muito bem, esse é o programa Vejam Só. Agradecendo o carinho da sua audiência. Deus abençoe. Deixa eu mandar um ósculo santo muito especial para dois rapazes que eu conheci hoje aqui perto do escritório onde eu trabalho, né? É o Hércules e o Misael. Eles são da Igreja Assembleia de Deus, né? E, se não me engano, residem no Jardim São Paulo. Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é lá no Jardim São Paulo. Então, um ósculo santo para você, Hércules e Misael, dois irmãos de sangue, né? E dois irmãos na fé. E a gente bateu um papinho rápido hoje aí, tá bom? Pastor Ricardo Maiolini, estou muito curioso, quero saber que raio de batalha é essa que não acaba, né? E lá em Apocalipse, o texto, põe o tema de hoje aí, por favor, que não apareceu quase nenhuma vez, né? Fica só o tempo todo. Apocalipse 12, 7 a 9, tá escrito, o senhor está com a Bíblia aí, né? Estou com a Bíblia. Com trocentas mil... Ah, você tem também em papel? Tem também em papel. Ah, que legal. Pois é, está escrito lá que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e tal, e não prevaleceu o lugar do dragão lá no céu. O irmão está defendendo com muita propriedade a ideia de que esse texto se refere a uma batalha que continua acontecendo nos... Onde o senhor falou que continua? Nos lugares celestiais? No céu. No céu, que é onde? É onde está Deus? Não, né? Não é onde está Deus. Mas, como o próprio texto diz, Satanás continua... Ou melhor, como o texto diz, Satanás não mais acusa os irmãos. E eu entendo que os irmãos são os irmãos. Somos nós. Somos nós. São os cristãos, a comunidade que tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Certo. O verso 10, que como o pastor Emerson disse que não faz parte do escopo aqui, mas Satanás, a partir do verso 10, já não mais acusa os irmãos. Certo. Mas não é o que acontece no decorrer dos outros textos. Então, por isso eu digo que continua havendo a batalha, essa batalha continua acontecendo, e curiosamente, no texto grego não fala de percentual. Não fala de quantidade de anjos que sofreram essa queda. Fala da cauda que levou uma porção de anjos que estavam junto com ele. 1/3. O texto grego não vai dizer a respeito dessa quantidade. Fala o que então? Fala que foi jogado o caluniador, o enganador de toda a terra habitada, e com ele os seus anjos foram jogados. E de onde saiu então a tradução de que 1/3 das estrelas foi arrastada? Eu fiquei pensando a respeito disso. Jerônimo, na sua tradução, coloca essa posição. Então, é uma análise do texto bíblico a partir do latim. Bom, e não a partir... Tudo bem. Essa é a... Também ficar contando o demônio é que nem discutir quantos anjos cabem na cabeça do alfinete. Tá legal. Tá NA 27 é que vai dizer a respeito disso. Então eu quero saber do irmão, porque nós estamos no último bloco, né?
essa batalha continua acontecendo em que termos? São relações subjetivas nossas com Deus. Essa batalha está acontecendo dentro de nós. Então, o campo de batalha somos nós? Somos nós. Peraí, Miguel está dentro de mim, brigando com o diabo dentro de mim, e eu é que pago o pato? Mais ou menos isso. Credo, reverendo! É isso mesmo. A batalha está acontecendo em nós. E dia após dia continua acontecendo em nós. Mas o senhor não está se referindo a uma outra batalha, aquela de Romanos 7? Da carne contra o espírito e tal? Não. Essa também acontece diariamente, mas essa batalha é a batalha onde o dragão, aquela antiga serpente, continua acusando os homens. Então, ele está dentro de mim, me acusando também. Está dentro do Senhor, acusando o Senhor. Está na igreja, tentando acusar a igreja. Está diante de Deus, acusando os irmãos, para corromper e levar mais ainda. Então, mais gente, mais e o que o Miguel grupo maior. faz? Miguel está justamente sustentando para que a igreja também não se corrompa. Não é a posição aonde Miguel se confunde com Cristo. Eu ia lhe perguntar isso agora. Não é essa a posição. Miguel não é o Cristo. Mas Miguel é um anjo, o principal dos anjos, como diz o texto de Judas, o arcanjo, aquele que está ajudando a Deus nessa batalha que Satanás quer travar, quer levar, quer destruir a igreja. Mas, reverendo, me explica uma coisa. Se o senhor está certo, então o versículo 10... Não fecha a Bíblia, não. O versículo 10, que é o cântico de louvor pela vitória alcançada em relação à batalha que acaba no verso 9, né? No verso 9, a batalha termina com a exclusão do dragão e seus anjos, sejam eles lá quantos forem. No verso 10 começa o cântico de vitória. O senhor pode ler para nós, por gentileza? Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então esse cântico não pode ser entoado ainda? Ainda não. Esse versículo é do futuro? Esse é do futuro. Os dois anteriores é do presente? Estão acontecendo. Credo, é difícil interpretar Apocalipse, hein? É um texto que João tinha a exata noção do que estava acontecendo. Só ele também, né? E os cristãos daquele momento. 10 minutos depois que ele terminou de escrever, nem ele entendia mais. Pastor, o senhor entende da mesma maneira que ele, não? Não entendo pelo conflito do bem e o mal. O conflito de bem e mal já é uma coisa que nós vamos encontrar a partir do momento que o homem sai do Éden. A partir do momento que o homem sai do Éden, nós vemos o Senhor dizendo assim: eis que o homem é como um de nós, sabendo o que é o bem e sabendo o que é o mal. A partir desse momento, o homem já sabe o que é certo, já sabe o que é errado. E o conflito de bem e mal já existe dentro dele. Por isso, todo homem tem a sua boa inclinação e todo homem tem a sua má inclinação. Referente ao contexto da guerra, eu volto a afirmar aquilo que eu falei no primeiro bloco. Ela já aconteceu. Ela já aconteceu. O inimigo foi precipitado, expulso dos céus, independente de camadas que o céu possa ter, primeiro, segundo, terceiro. Ele foi lançado à terra. E a partir do momento que ele é lançado à terra, ele não exerce ainda nenhuma influência sobre nós. Mas o papel do adversário, como aconteceu com Jesus Cristo em Mateus capítulo 4 e Lucas 4, é de tentar. No momento da sua fraqueza, no momento que te falta algo, no momento das suas necessidades. Então, quando ele fala para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares, ele está mentindo. Porque o próprio livro de Salmos fala: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Acreditar que o adversário, nos dias de hoje, ele tem o governo
o mundo está totalmente nas mãos dele, é acreditar que Deus perdeu o controle. Mas o mundo não jaz no maligno? Não, o mundo jaz no maligno nas atitudes, nas ações, na falta de amor ao próximo. O senhor se alinha com aqueles que entendem, que eu acho que o reverendo Ricardo pensa assim também, não sei. Ele vai falar que o diabo já está preso? Não. O senhor acha que ele vai ser preso? Isso ficaria para um outro dia, né? Um assunto muito complicado de se falar. Mas ele não está preso. Ele está solto. Ele não está preso porque, para aqueles que até mesmo acreditam, que o livro de Jó é um livro real, um livro que eu vou citar novamente. De onde vem Satanás? De rodear a terra. Não, eu sei. E passear por ela. Deixa eu explicar um pouco melhor a minha pergunta. Pode explicar. Na posição amilenista, quando Jesus morre e ressuscita, quando ele completa a obra de salvação, Sim. Satanás é amarrado. É nesse sentido, né? Jó é anterior a Cristo. Entendi. Nesse momento, se ele se encontra preso ou se ele se encontra ainda vagando pela terra, continua solto. E o senhor, reverendo? Satanás está solto. O senhor não é amilenista, não? Não sou. Ah, é? O que o senhor é? Eu sou pós-milenista. Piorou. Satanás está solto. Está solto. E vai ser preso só no estado eterno. No estado eterno. Entendi. Perfeitamente. Só para a gente fechar essa questão das batalhas. Então, o reverendo Maiolini entende que a batalha de Apocalipse 12 é uma figura do conflito entre que existe dentro de nós entre obedecer a Deus e seguir as inclinações da carne, certo? Exatamente. Esse conflito Satanás multiplica por meio das acusações. Se você é de Deus, por que você quer fazer isso? É esse tipo de coisa. Exatamente. Muito bom. Para o pastor Emerson Cicarelli, essa batalha é uma batalha que não tem nada a ver conosco. Até tem. O diabo ficou com ciúmes da posição que o ser humano assumiria na natureza, porque até então era ele que brilhava. Exatamente. Né? O homem é a coroa da criação de Deus. Mas antes da criação do homem era exatamente o brilho era totalmente dele, não era nem do próprio Miguel, que antes de toda a luta, todo o combate, chama-se Miguel. O título de arcanjo vem depois, né? Micael, quem é como Deus, mas no intuito de quem é como Deus. Quem você pensa que você é para você se levantar contra as ordenanças de Deus? Agora, referente ao que o senhor me perguntou, eu quero ser breve sobre Isaías 14. É Nabucodonosor. Não tem nada a ver com o diabo. Nabucodonosor. Se o senhor colocar em pauta uma aplicação interpretativa, pode se tornar até mesmo a pessoa de Satanás. Uma aplicação interpretativa como acontece muito nos dias de hoje. E com muitas tipologias malucas que nós temos visto nesse Brasil afora de qualquer coisa é isso, qualquer coisa é aquilo. Mas quando Isaías escreveu, ele está falando sobre a pessoa de Nabucodonosor. Isso eu quero deixar bem claro. E o Ezequiel? Nós temos que começar o estudo do capítulo 26. Não, só resumindo rapidinho. Sim, resumindo. Pastor, também está falando sobre um homem. Um homem? Mas ele fala de Éden. Tu estavas no Éden. Se nós estudarmos o 26 e o 27, nós vamos descobrir que o Éden existia uma região chamada Éden. Que não tem nada a ver com... Exatamente. E também porque o conceito da pessoa de Satanás dentro do Antigo Testamento não foi descoberto como no Novo Testamento. Quem apresentou para nós, quem apresentou para o mundo que Satanás é aquele que tenta para a maioria dos males acontecer, foi a pessoa de Jesus Cristo. Porque nós temos no Antigo Testamento homens que tinham grandes intimidades com Deus. Moisés. E em toda a sua Torá você nunca viu ele falar uma palavra referente a Satã. O senhor pode encontrar no texto hebraico a palavra Satã. Mas a palavra Satã no texto hebraico muitas vezes é adversário. Agora a palavra Ra-Satã, que dá o artigo da pessoa, não existe. Então nós temos Moisés, que não fez nenhum comentário, nós temos Samuel. No Antigo Testamento, eu prefiro dizer que era algo escondido. E quem traz a revelação da raiz de todos os males, que existe um tentador, que tenta nos destruir, tenta acabar conosco, é a pessoa de Cristo Jesus. Então, para o senhor, quem escreveu Jó não foi Moisés? Isso fica para um outro dia também, né? Bom.
Deixa eu pôr aqui as entrevistas. Polêmico. Falar de Apocalipse só dá polêmica, irmão. Mas Jó também, viu? Vamos em frente, vamos ver o que a nossa equipe de reportagem apurou, o que as pessoas responderam para a nossa repórter. A que se refere a batalha no céu descrita em Apocalipse 12, 7 até o versículo 9? Eu acredito que se refere, né, à batalha contra a potestade, né, o trono da besta, enfim, o reino das trevas. Acredito que seja uma escritura voltada para isso. Na minha opinião, sim, contra as potestades malignas, que vai ser acredito a luta final. Eu creio que se trata da grande tribulação, onde que Satanás será lançado na terra até pelo período de governo do anticristo. Se você vê na hermenêutica do texto, no versículo anterior ali fala do 1260 dias, que se referem a 3 anos e meio de período, né, que seria a metade dos 7 anos. Então, eu creio que seja sim o final dos tempos, uma coisa que está próxima de acontecer, assim, não o final de tudo, né? Primeiramente vamos ser arrebatados, mas eu creio que o fim está próximo. Esse versículo retrata bem o que está para acontecer, né? A luta entre o céu e o inferno, vamos dizer assim, né? A luta do bem contra o mal, a questão do diabo ser lançado, a luta do dragão com os anjos, é o que acontece mesmo no mundo espiritual e a gente às vezes nem vê. A gente sabe que o mundo espiritual é a batalha entre o bem e entre o mal, mas creio que isso vai acontecer de uma forma mesmo para decretar o fim mesmo. Eu creio que aí vai acontecer isso para depois acontecer o milênio, que é onde nós vamos voltar e habitar aqui na Terra até para sempre, né, eternamente. Então, você viu que nós tivemos 3 entrevistados e 3 respostas completamente diferentes uma da outra, né? Sandro Silva, da capital paulista, diz assim: será uma batalha após o milênio. Já esse último entrevistado disse que foi antes do milênio, né? O outro irmão disse que era na grande tribulação. Agora o Sandro disse que é depois do milênio, visto que o texto diz que pouco tempo resta para o diabo. É o único momento quando o diabo terá um tempo tão curto. Vejamos, quando foi expulso do céu no início, não deixou de ter acesso ao céu. Isso está claro no livro de Jó. E segundo Crônicas 18, 20 também. Há também o texto de Lucas 10, verso 18, que é uma referência à queda original. Quando Jesus fala isso, que vi Satanás caindo do céu como raio, né? Como prenúncio do que acontecerá no futuro. A paz, amados. Eric Reis Leite, de Caxambu, em Minas Gerais, refere-se a uma batalha que aconteceu na eternidade, ou seja, não sabemos quando e nem como foi. O que precisamos entender é que o Apocalipse trata de eventos do passado, do presente e do futuro. E esta batalha, creio que seja um acontecimento do passado. Amém? Amém. Lucimar dos Santos Garcia, de Muriaé, nas Minas Gerais. Esse período é o que se refere no início da grande tribulação, onde Satanás será expulso para sempre do céu e jogado sobre a terra. Porém, é por pouco tempo, pois inicia-se aí a grande tribulação que durará 7 anos. Eu vou te contar uma história, viu? O Ademir Rosa, de Joinville, Santa Catarina. Primeiramente se refere à batalha do bem contra o mal. Exemplo, Miguel, na tradição do judaísmo, é um dos 7 arcanjos e o guardião vencedor de Israel. Vemos que ele está com os seus anjos para vencer os anjos do diabo, que também tem seu chefe. Isso tem tudo a ver com o fim do mundo na terra. Também entra a grande tribulação em cenário, porque Israel vai ser perseguido pelo diabo nesse período e tal. Barbaridade. Cada um tem uma opinião completamente diferente da outra. Adriana de Carvalho, de São Bernardo do Campo. Não sei. Eu também não, Adriana. Boa. Sou como você. Vou esperar o debate para saber. Sempre que eu li, imaginei a batalha no grande dia da ira de Deus. Eu imaginava que era lá do passado. Do grande dia da ira de Deus está no capítulo 16. Que é o Armagedon. O Armagedon. Essa batalha ainda vai acontecer, nem iniciou. Mas não é o diabo que luta no Armagedon, é? São as nações. São as nações. São as nações. Contra Israel. Exatamente. O Arraial do... Não. Ih, agora eu não lembro. Abre aí. Quanto tempo eu tenho? Enquanto o pastor Maiolini lê aí, eu queria esclarecer para os telespectadores que o pastor Emerson Cicarelli está aqui por conta de uma ovelha dele que entrou no Facebook ou no Twitter, eu não sei, e indicou o irmão.
Sim. Né? Tá ali. Ah, ela tá aqui? Tá. Ah, ótimo. Porque foi no site. E ela vai ganhar um presente. Cadê o microfone da moça? Tudo bem, irmã? Tudo bem. Qual é o seu nome? Adriana. Muito bem. Indicou e veio para dar apoio moral. Gostei. Com certeza. Parabéns. Deus abençoe você. Amém. Obrigado. Por que você indicou seu pastor? Porque eu acho que ele entende muito desses assuntos, né? No profundo. Ele é um homem de Deus. E eu achei que ele ia se sair muito bem aqui. Né? Tirar muitas dúvidas que a gente tem em casa. Eu assisto direto o seu programa, né? E eu achei que seria uma benção ele estar aqui também. Glória a Deus. Como é seu nome? Adriana. Seja muito bem-vinda, Adriana. Amém. Já Obrigada. a gente vai te dar o teu presente, tá bom? Glória a Deus. Obrigada. E se você quiser seguir o exemplo da Adriana, indicar o convidado, não apenas o tema, você também ganhará presente. Você pode fazer isso pelo site vejamsó.com.br. Lá tem uma aba chamada Sugestão. Ou então você usa o Twitter, né? Nós estamos na Twittosfera, @programa Vejam Só, ou no Facebook, né? Que é o /programa Vejam Só, tá? Usou qualquer uma dessas plataformas, o teu convidado ou o seu tema foi pautado, você ganha presente. E aí, reverendo? Apocalipse 16, verso 14, diz: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ah, tá. Então os demônios, os espíritos maus estão presentes na batalha, sim. E então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então são espíritos e as nações. Tá bom. As nações movidas pelos espíritos. Sim. Né? Sim. João Menezes da Silva, de Belém do Pará. Não podemos falar de 2 versículos sem antes entender o texto e contexto, pois existem vários eventos resumidos nesse capítulo 12. O versículo 1 fala dos 12 patriarcas de Israel, ou as 12 tribos de Israel. O versículo 2 fala de Israel. Israel é reconhecido em 45 pela ONU como nação. O versículo 3 fala da Comunidade Econômica Europeia, criada em 57. E esse evento foi em Roma, na cidade das 7 colinas, composta pelos 10 países mais ricos da Europa atualmente, onde criaram uma só moeda, o euro, em 2002. O versículo 4 fala da rebelião de Satanás e 1/3 dos anjos dos céus, que está mencionado no verso 7 e 8. E o versículo 10 a 12, o versículo 5 fala do nosso maravilhoso, grandioso Salvador Jesus. O versículo 6 fala da grande tribulação, o 7, a batalha foi a queda de Lúcifer, e por aí vai. Então, o João Menezes da Silva, lá de Belém, ele ilustra uma das óticas que eu mencionei no bloco anterior, de leitura do Apocalipse, que é a ótica historicista. Então, o Apocalipse é mais ou menos um livro como Nostradamus escreveu, em que fatos da história estão ali codificados e o trabalho do intérprete é encaixar os fatos da história, como o João fez aqui, nos textos, né? É uma das óticas. Então, se não me engano, eram 4. É a preterista, a futurista, a historicista e a idealista. Um dia a gente faz um debate sobre isso aqui, tá? O Augusto Carlos, ele mora em Viana, no Espírito Santo, diz: creio que essa batalha aconteceu antes do princípio das coisas, né? E o Wagner Aparecido de Montes Claros, de Minas Gerais, diz: o livro não está em ordem cronológica e faz alusões a eventos passados. A batalha de Apocalipse 12 aconteceu no céu por ocasião da queda do querubim ungido, Ezequiel 28. Que nós vamos fazer um tema para o senhor vir aqui falar de Ezequiel 28. Quando ele teve a pretensão de usurpar o lugar que pertence ao Altíssimo e arrastou consigo a 1/3 parte das estrelas do céu, isto é, os anjos rebeldes, Isaías 14, 12. Jesus fez alusão a isso quando disse: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Paulo chamou o diabo de príncipe da potestade do ar que habita nas regiões celestiais, Efésios 2:2. E de Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. O que comprova que ele foi expulso do céu e veio para cá, né? Atazanar a vida da gente. Bom, eu quero agradecer ao reverendo Ricardo Maiolini, da Comunidade Apostólica Unidos em Cristo, e também ao pastor Emerson Sicarelli, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Mirim. Ambos estão à disposição dos irmãos pelo site vejamsó.com.br. Basta endereçar a eles os seus e-mails, questionamentos, convites para pregar, oferta, tudo eles aceitam, tá bom? É só mandar. Vamos ver quem vai levar o brinde da grade. Fernando Pires, de Brasília.
Parabéns, Fernando. Aí em Brasília tem a grade também, tá? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, e você vai ver o presente da nossa indicadora aqui, a Adriana. Olha lá. Parabéns. Ah, esse livro aí, viu? Fala que é o diabo lá. Isaías 14? Eu acho que é, não sei, não li. Mas eu tenho quase certeza. Vem aqui, irmão.